Nós vamos conversar agora com a jornalista que está na França, jornalista brasileira que já mora na França há quase 20 anos, a Thaisa Estivanin. Thaisa, querida, seja muito bem-vinda ao Bandeirantes Acontece, comigo com o Ronald, com o Zaidan. E a Thaisa vai conversar conosco sobre o cancelamento dos voos entre França e Brasil. Isso já estava sendo sinalizado, né, Thaisa? Mas agora, de fato, foi oficializado. Uma ótima tarde e uma ótima noite para você aí em Paris. Obrigada, Sônia. Obrigada a todos. Sim, desde terça-feira, os deputados na Assembleia Nacional, os deputados de oposição e os médicos também, os profissionais da saúde que atuam nas unidades de terapia intensiva já vinham pedindo para o governo francês esse fechamento das fronteiras com o Brasil, né, o cancelamento dos voos, por conta da variante P1, que eles temem que possa atrapalhar o processo de vacinação, que ainda também é muito lento aqui na França, onde atualmente predomina a cepa britânica, que não é resistente às vacinas como é a P1. Thaisa, como é que está sendo a repercussão, boa tarde para você, a repercussão com os brasileiros em Portugal, quando houve a restrição de voos para o Brasil? Um grande problema se formou por pessoas que precisavam fazer o deslocamento. E não estou dizendo que é um grande momento de fluxo, é gigantescamente menor, é mais ou menos como o trânsito em São Paulo, que hoje, perto do que já foi, inexiste, né? Tudo que a gente já viveu. Mas o brasileiro passou essa notícia, cai como uma bomba para brasileiros que precisam fazer essa conexão França-Brasil e fazem a conexão França-Brasil com alguma rotina. E de que forma que você acha que isso pode mexer com a comunidade brasileira aí na França? Olha, a comunidade brasileira ela não é muito grande aqui na França, é uma comunidade pequena em relação a Portugal, por exemplo, né? Se a gente fosse comparar. Já tinham poucos voos indo para o Brasil, já tinha diminuindo muito, né? Até as próprias autoridades francesas salientaram que tinham 50 passageiros por dia chegando, o que não é nada em relação ao que era antes da epidemia, eram mais de 5 mil, né? Paris é um destino aí que é bastante apreciado, né, pelos brasileiros turistas e mesmo para a comunidade que vinha também com muito mais frequência, né. As pessoas estão se adaptando, é muito difícil, porque saber que você não pode ir para visitar a família, sua família não pode vir, muitas pessoas se anteciparam e já trouxeram seus pais com antecedência, né, sabendo que isso poderia ocorrer, nem todo mundo teve essa sorte ou pôde fazer isso, mas de uma certa forma já era esperado, porque a situação é realmente muito crítica. E como tem essa tensão em relação à vacinação, né, que está muito lenta na Europa em relação a outros locais, a outros países mais desenvolvidos, né, por exemplo, como os Estados Unidos, Israel, então nem se fala, né, já estão voltando a viver normalmente, tem essa expectativa de saber quando, né, que as coisas podem começar a voltar ao normal. Perdeu-se um pouco essa ideia do que é uma vida mais ou menos normal e em que prazo. Porque vale lembrar também que aqui na França a gente tem toque de recolher e lockdown há mais de 6 meses. Thaís, antes de passar a palavra para o Zaidan, é bom a gente lembrar que essa é uma época de turismo que ela, tradicionalmente, né, é uma época que muitos brasileiros vão à França e que a França também arrecada muito com o turismo, né? E isso agora também vai ser frustrado e do ponto de vista econômico também não é bom para a França. Sim, porque é quando o tempo começa a abrir, né? O inverno é aquele período que todo mundo hiberna aqui, a gente costuma brincar, porque os dias são curtos, né? Não é um momento ideal para se passear aqui na França. Então, quando começa a primavera e vai chegando o verão, né, em junho, é o momento do turismo, né? Principalmente para Paris, né? Cuja receita depende do turismo. A prefeita de Paris, a Anne Hidalgo, ela tem reclamado muito, repetindo, né? Falando de novo da história da vacinação, que é o que cria uma perspectiva de volta, né, à normalidade, a médio ou longo prazo. Ela tem dito que no ritmo que a vacinação está aqui na França, precisaria de mais de 1 ano para vacinar os parisienses, então, que é o coração da França, né? Vale lembrar, assim, que trabalho, tudo que acontece aqui, né? Então, existe esse problema também para gerenciar aí do turismo que foi
que está praticamente, tudo está cancelado, né? Tudo que é para o exterior está cancelado. E mesmo em nível europeu está complicado. Agora a Comissão Europeia está pensando em criar esse certificado verde, uma espécie de passaporte da vacina, que eles estão falando da imunidade, para autorizar as viagens internas dentro da União Europeia no verão. Mas mesmo isso a gente ainda não sabe como vai ficar, né? Zaidan. Thaísa, boa tarde. Por que alguém que fez o teste imediatamente antes da viagem, o teste deu negativo, tem o certificado de que o teste deu negativo, porque ele é considerado um perigo sanitário na França, alguém que saia do Brasil? O Brasil tem muitos problemas, hoje é o país que mais sofre com o coronavírus, mas alguém que testou negativo, qual a justificativa que os parlamentares, por exemplo, deram para pressionar o governo francês a tomar essa medida? Olha, na verdade, acho que nem são tantos parlamentares, mas são os próprios profissionais da saúde, que esse problema a gente vê aqui mesmo dentro da França e com os franceses, né? Na verdade, o PCR ele tem uma margem de erro, a gente sabe, e se ele é feito só uma vez, ele não é repetido uma semana depois, a margem de erro é enorme. Na verdade, um PCR aqui, os médicos na França só consideram um PCR de fato negativo quando ele é feito 2 vezes com uma semana de intervalo. Então, nesse protocolo que vinha sendo adotado, que era do PCR, se eu não me engano, 72 horas antes, um PCR negativo, isolando durante 10 dias depois, ele acabava sendo insuficiente do ponto de vista médico aqui na França. O certo, o que os médicos, eu estou falando o que os médicos dizem, né? O certo seria que a pessoa se isolasse, saísse do isolamento e fizesse um novo teste PCR, para ter certeza mesmo que não está com o vírus, de forma sintomática até, né? Bom, Thaísa, as diferenças da sociedade francesa para a brasileira são gigantescas, né? Os níveis de desigualdade aqui são muito maiores, históricos, crônicos, muita pobreza, a pobreza que tem aumentado. Mas não se restringe ao Brasil o dilema sobre o combate à pandemia, as medidas adotadas, fechamentos, etc., e a quebradeira. Inclusive na França houve manifestações contra o Macron, né? Como na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, em todo lugar, principalmente no Ocidente, há manifestações constantes. Na Argentina agora tem tido quebradeiras das pessoas protestando contra medidas do governo. Na França, como é que essa equação tem sido resolvida, esse equilíbrio tênue aí entre a necessidade das pessoas trabalharem e a necessidade de adotar medidas restritivas? Complicadíssimo, porque a população está cansada, o governo sabe que a população não está disposta a aceitar um outro lockdown rígido, né, um outro fechamento como o que houve no ano passado, e que esse fechamento de março e abril, né, esse bloqueio de 2020, as pessoas não saíam de casa mesmo. Elas não podiam sair a mais de 1 quilômetro de casa. Tudo estava fechado. Tudo. Era proibido sair de casa. Era como uma prisão domiciliar. Hoje, quando a gente pensa, realmente foi um momento assim que é difícil imaginar que os franceses possam aceitar viver novamente. Então, o governo tem tentado uma medida aqui, uma medida ali, para reduzir os movimentos, né, entre as regiões, limitando na quilometragem. O toque de recolher está instaurado desde setembro. Depois das 6, ele durou até às 6 da tarde, ninguém saía de casa, agora aumentou para 7 por causa do horário que mudou, né, e dos dias que estão mais longos. Mas existem protestos, as pessoas não querem mais as restrições, e o governo tem que trabalhar com essa equação aí da crise sanitária, sim, e esse descontentamento. Tem mantido as escolas abertas, conseguiu esse feito. Eu considero um feito ter conseguido manter as escolas abertas desde setembro. A gente teve apenas um fechamento agora, desde setembro, de uma semana, porque as outras 2 semanas já eram o próprio recesso escolar. Sem grandes protocolos sanitários, as crianças elas estavam indo normalmente para a escola. A partir de 6 elas têm caixas de empresas deixarem as pessoas trabalhando em casa, em home office. Então o home office ele foi generalizado. As empresas que devem deixar os trabalhadores 100% em home office, ou no mínimo 80%.
obviamente, né, excluindo as profissões onde isso não é possível, onde as pessoas têm que ir mesmo para a rua, têm que ir para os estabelecimentos, enfim, hospitalares, etc., além de outras profissões. E tem tirado dinheiro do bolso, né? Você sabe que o Estado social francês ele é conhecido por isso, ele tem continuado ali a ajudar a população nesse sentido, em termos financeiros. Todos os restaurantes que foram fechados, estabelecimentos fechados comerciais, que não puderam abrir as portas nesse período, estão no que a gente chama de desemprego parcial. As pessoas ficam em casa, recebem 84% do salário, para não ir trabalhar. Então, isso é eu considero isso excepcional. Mas nem isso incita as pessoas a apoiarem o governo nas medidas de restrição extremas. E qual é o comportamento na rotina última de minha parte? Porque quando veio a primeira onda, e muito se falou que a possibilidade de infecção em pessoas de um grupo específico era muitíssimo maior, e aí a segunda, em alguns lugares a terceira onda, se mostrando uma doença muito mais letal e com muito mais sequelas para pessoas mais jovens, né? O nível de hospitalizações aqui em São Paulo, por exemplo, é muito maior de jovens ou de um público até 49 anos do que foi na primeira fase da doença. As pessoas, com o passar dos meses, passaram a se entender como um público-alvo da doença ou aquele perfil inicial forjou uma parcela importante da população para entender que aquilo não a atingiria e ela estaria fazendo, na verdade, esse processo de isolamento, de uso de máscara, mais como uma contribuição para o sistema do que propriamente por achar que aquilo poderia acontecer com ela? Aqui as pessoas continuam achando, os abaixo de 50 anos, que isso não vai atingi-las de maneira grave, ou se atingir vai ser excepcional. Então aqui não existe ainda essa ideia de que sendo jovem, que eu acho que já está mais presente, né, no Brasil, você pode ser entubado, pode parar numa unidade de terapia intensiva. As pessoas não acreditam nisso. Elas sabem que pode acontecer, mas elas consideram estatisticamente que isso é pouquíssimo provável, o que dá, eu acho, uma certa segurança. Assim, não sei se fica claro. E também porque a tal da cepa britânica, né, apesar dela ser mais letal, mais contagiosa também, 60% em relação à histórica, eu acho que ela é ainda ela é menos grave do que a P1, né, que agora está atingindo o Brasil. Eu acho que as pessoas não têm noção ainda dessa realidade, de que isso pode atingi-las. Olha, só nos resta desejar, né, Thaísa, que as famílias, que você veja logo a sua família que está no Brasil, que eles vejam a vocês, né, que estão por aí, e que o mundo volte a ser como era antes. Eu acho que não volta como antes, a gente vai aprender muitas lições e também acho que não é para agora, mas vamos administrando aí no otimismo, na prevenção, e eu agradeço muito a sua entrevista aqui para o Bandeirantes Acontece. Nós conversamos com a Thaísa Estivanin, jornalista que mora em Paris e nos deu um panorama de como está a Europa nesse momento, já que a França hoje interrompeu seus voos com o Brasil para se prevenir das variantes, especialmente da variante brasileira. Thaísa, um grande abraço para você. Eu que agradeço vocês pelo convite e vamos seguindo otimistas. Uma hora isso vai acabar. Tchau, Thaísa, valeu. Tchau, tchau.